E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez eu quero fazer uma introdução do PowerPoint. Então, o PowerPoint ele é bem necessário para você fazer apresentações e muito se usa na faculdade ou mesmo no trabalho, dependendo se você tiver que apresentar alguma coisa nova, o PowerPoint seria bem interessante para você poder estar utilizando. Normalmente eu mostro muito o Word relacionado ao trabalho ou mesmo o Excel, mas o PowerPoint pode acontecer em alguns momentos de treinamentos ou em alguma outra ocasião. Então saber um pouco sobre o PowerPoint acaba realmente sendo necessário. Quando você abre ele a primeira vez, um arquivo em branco, ele cai desse jeito. Então ele cai nessa tela em branco, com a opção de clique aqui, para você poder adicionar o seu título, ou mesmo clique para adicionar um subtítulo. Então normalmente ele aparece assim, do lado direito aparecem algumas opções de design, mas normalmente eu não recomendo muito a maioria das pessoas ficarem utilizando sem saber muito bem o que estão fazendo. Então eles te dão algumas opções e é interessante em alguns casos quando você já tem algum tipo de imagem ele te dá alguma sugestão. Isso também acaba facilitando bastante. Mas vamos imaginar o seguinte, que você nem saiba nada e queira abrir o PowerPoint. Normalmente ele não vai estar na barra porque não é tão utilizado ali na barra de tarefas. Geralmente ele vai estar sendo utilizado ali no menu iniciar e você vai ter que descer e procurar onde que está o PowerPoint. Normalmente está em ordem alfabética, então basta você descer até encontrar a opção de PowerPoint. Ou mesmo aqui em pesquisa, quando você digita PowerPoint, quando você começa a digitar, ele já aparece aqui como PowerPoint. E assim que você clica, ele aparece desse jeito. Nessa tela vai te mostrar um arquivo em branco para você começar a sua apresentação do zero. E embaixo tem as opções com os arquivos recentes que foram utilizados. Então, você vai conseguir utilizar algum desses arquivos caso você queira abrir um outro arquivo que você tenha feito aí no seu computador. Ou mesmo vir aqui em branco e começar já do zero. Então do zero ele cai naquela mesma tela que nós estávamos antes. Se eu quiser abrir um arquivo que eu já fiz antes, que eu já comecei a trabalhar, eu tenho que ir lá em arquivo e procurar aqui a opção de abrir. Então observe que aquela opção de arquivo, que é a primeira opção que nós temos lá em cima, ela aparece naquela tela inicial. Então eu vou aqui na opção de abrir. Lembrando que isso também vai depender do jeito que aparecer, da versão que você esteja utilizando. Quando eu clico em abrir, ele me dá algumas opções, tanto recentes para poder utilizar, algum que foi compartilhado comigo, às vezes do OneDrive pessoal, que eu possa pegar algum desses arquivos, pegar diretamente neste computador. Então às vezes tem alguma pasta específica que eu quero pegar esse arquivo, eu posso adicionar às vezes algum local. No caso aqui o OneDrive ou qualquer outra coisa que eu queira aqui relacionada ao meu Drive, ou mesmo procurar em uma pasta específica, procurar no meu computador, então poder transitar nele. Então ao clicar ele vai me direcionar para o meu computador, para as minhas pastas, e eu vou procurar onde que eu tenho algum arquivo específico que eu quero utilizar. Então basta você clicar sobre o arquivo que ele vai abrir o arquivo do qual você deseja. Então abri um arquivo aqui que eu fiz aqui no PowerPoint. Então vocês podem observar que foi uma capinha de vídeo que eu acabei fazendo diretamente no PowerPoint para poder utilizar os recursos que tem nesse programa. Então eu consigo fazer também capas ou imagens ou alguma outra coisa relacionada aqui no PowerPoint. E isso muita gente não sabe. Pensa que é apenas a função de slide, de vir e fazer uma apresentação e tudo mais. No entanto, você pode criar imagens específicas, então você consegue salvar em PDF, salvar no formato de imagem, então você consegue fazer outras coisas aqui, não apenas apresentações. Se às vezes você vai trabalhar com um arquivo totalmente do zero, você pode clicar no Ctrl mais O. Então se eu estou com um arquivo aberto, ele vai criar um arquivo novo para mim, totalmente zerado, para eu começar a fazer as minhas apresentações. Quando você entra aqui no PowerPoint, basicamente ele é muito parecido com os outros programas que você utiliza, tanto o Word quanto o Excel. Se você utiliza algum desses programas, você vai ver as guias na parte superior de uma forma muito similar. Então você tem aqui na página inicial a área de transferência,
dentro aqui na parte que tem slides, então tem como você criar um novo slide. Então você quer trabalhar aqui, ó, clicou em novo slide, ele já criou um outro arquivo para mim. Se eu clicar abaixo onde está escrito novo slide, tem a setinha, ele vai vir e aparecer para mim as opções para eu trazer um outro modelo de slide específico. Então, em duas partes, onde tem textos, para eu poder colocar do lado esquerdo e do lado direito. Então, cada modelo aqui é de um jeito diferente. Um mostra o título e tem as opções para você fazer o texto abaixo. No outro, cabeçalho da seção. Então, eu consigo colocar ele aqui maior, com a parte do título e o texto na parte inferior. Então, ele traz alguns modelos que são interessantes para quem precisa de uma ajuda na hora de criar esse slide, de alguns padrões para poder trabalhar. Então, tem aqui nesse aqui um modelo onde que eu posso adicionar uma imagem diretamente ali do meu computador e do lado esquerdo uma opção para colocar o título e embaixo o texto. Então, acaba facilitando em alguns processos. Normalmente eu não trabalho com nenhum desses. Eu vou criando o meu praticamente do zero, porque eu acredito que dessa maneira é mais fácil de eu conseguir me organizar e criar o meu próprio layout. Então acaba facilitando para mim na hora de montar alguma apresentação, ou mesmo quando eu pego alguma ideia, alguma referência que eu vejo que seria interessante para poder moldar o meu slide. Em todo local aqui que você tem essas caixas de texto, você vai conseguir digitar normalmente. Então eu tenho aqui a minha caixa de texto para poder começar a trabalhar. Então aqui dentro, assim como eu faço lá no Word ou em outros programas, eu posso selecionar o que está aqui dentro, colocar em negrito, itálico, sublinhado, né? Então eu consigo fazer algumas mudanças, né? Colocar essa sombra aqui, ó, no PowerPoint, que é interessante também, dependendo do que eu queira fazer, que ela tem uma sombra que começa a dar um certo tipo de destaque. Eu posso alterar a fonte, então eu consigo alterar a fonte, tudo aqui no grupo, aqui, ó, nessa seção aqui, ó, de fonte. Então eu tenho várias coisas aqui que são interessantes. Eu consigo alterar tanto a fonte, o modelo de fonte que eu quero trabalhar, escolher um modelo que seja mais interessante para poder utilizar em determinados momentos durante as minhas apresentações. O tamanho da fonte que eu consigo alterar, lembrando que eu posso digitar qual fonte que eu quero também. Olha lá, Arial, ela já vai para a fonte Arial. Ou mesmo o tamanho, mesmo clicando na setinha do lado, mostrando ali o tamanho 196. Se eu quero colocar, por exemplo, um tamanho de 150, eu posso digitar esse tamanho, mesmo ele tendo passado aqui da tela. Se eu quero movimentar, olha lá, eu posso arrastar bem em cima da linha onde que está essa caixa de texto para poder movimentar o meu texto e colocar onde que eu quero. Se eu selecionei aquela caixa de texto bem na linha, eu posso clicar aqui, ó, tanto para aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, onde tem esse Azinho que ele é maior, que tem uma setinha para cima, e esse Azinho que tem uma setinha para baixo. Então eu consigo aumentar ou diminuir ele. Isso porque eu cliquei na linha, vocês podem ver que não está selecionado. Eu cliquei nessa linha da caixa de texto. Então observem que ele entende que eu quero modificar o conteúdo que está dentro dessa caixa de texto. Aqui dentro também eu tenho algumas opções de espaçamento, então ali está normal, mas eu posso colocar algo mais afastado. Como o texto está um pouco grande, ele vai ficar ruim de visualizar, mas olha ali para você ver, diminuiu o tamanho, então as letras ficaram mais afastadas, dependendo do que eu coloco, muito afastado, mais espaçado, né, justo, muito justo, então eu posso escolher esse estilo aqui também. E se por acaso eu coloquei a minha fonte minúscula e queria colocar maiúscula, eu posso alterar. Então eu tenho a opção aqui de maiúscula e minúscula, onde eu posso colocar lá minúsculo, porque o meu estava maiúsculo, então ficou todo o texto em minúsculo. Ou então colocar a primeira letra maiúscula de cada palavra, então isso eu posso fazer inclusive lá no Word. Então essas coisas básicas eu consigo modificar aqui. Né? Questão de mudar a cor, né? Clicar ali na setinha, mudar a minha cor do texto, então eu consigo ir alterando e modificando aqui de acordo com o que eu preciso utilizar. Eu consigo selecionar esse texto, deixar ele, a parte inferior dele toda pintada, né? Então ele vai realçar o texto. Então vocês observem que é aqui na opção de realce de texto. Então ele vai realçar só o texto que eu tenho aqui, que eu vou utilizar. Se eu pegar aqui só uma parte e selecionar, eu posso trocar só uma parte, fazer duas divisões diferentes
Então, em determinado momento que eu queira montar a minha apresentação, eu posso realçar o fundo para poder fazer alguma coisa que seja mais interessante durante a apresentação. Então, você pode usar essas pequenas opções aqui como base para poder fazer algumas pequenas mudanças e acabar destacando o seu conteúdo. Eu consigo centralizar, alinhar à esquerda, alinhar à direita, e observe que isso aqui é feito baseando na minha caixa de texto, pessoal. Depois eu vou entrar mais em detalhes na caixa de texto, se eu lembro de falar, não esqueço de falar aí para vocês, porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas acabam tendo dúvida em relação a essa caixa de texto, fazer algumas coisas aqui. Então, olha lá, alinhar à direita, justificar, mas aqui não tem texto suficiente para poder justificar, então ele fica sempre desse jeito. Mas deixa eu criar um textinho aqui com um atalhozinho, que é o Rend. É o mesmo atalho que eu utilizei lá no Word. Então, eu consigo utilizar ele aqui, ó. Coloquei aqui 3 parágrafos aqui para a gente poder trabalhar. E eu consigo aqui, tanto aumentar o tamanho, fazer essas outras coisas. E consigo fazer determinado tipo de alinhamento. Então, vamos dizer que eu diminuo essa caixa de texto e os textos estejam aparecendo aqui, né? Olha lá. Então eu consigo alinhar tanto à esquerda, né, centralizar, só que como os textos são exatamente aqui do mesmo tamanho, fica estranho aqui que não deu para visualizar tão bem. Aqui já vai dar para visualizar melhor. Então lá, alinhar à direita, justificar para ele ficar todo alinhado, né, alinhado à direita, centralizado, alinhado à esquerda. Então dessa maneira você consegue organizar melhor aí o seu texto, né, para você poder trabalhar e colocar as informações que são necessárias. Tem outras coisas aqui, como a gente pode utilizar as formas e outras coisas, que vai aparecer aqui nessa opção aqui onde está desenho, mas nós temos aqui também as formas aqui para poder trabalhar aqui dentro do Excel, onde está ilustrações. Então ele vai aparecer aqui para você poder trabalhar, utilizar formas e entre outras coisas aqui. Você consegue buscar imagens tanto do seu computador como imagem online, trabalhar com ícones e entre outras coisas aqui. Word Art, vídeos, se você quiser trabalhar com vídeo. Tem a guia desenhar para você trabalhar, design, que vem aqueles design prontos que o pessoal gosta bastante, mas eu não uso. Eu praticamente falo para o pessoal que não vale a pena usar e é melhor você criar o seu, né? Inclusive, vou ir trazendo algumas dicas para vocês durante aí o momento aí que você for montar o seu PowerPoint. Temos aqui as transições que a gente vai conseguir trabalhar depois, posteriormente, mas eu vou explicar só sobre transições, animações, apresentação de slides, então algumas outras coisas que são interessantes de você utilizar aí durante o momento de apresentação, na hora que você está fazendo seu slide, na hora que você está fazendo a apresentação mesmo no final para alguma pessoa. Tem a opção de gravar, se você quiser gravar a sua apresentação, fazer um vídeo, fazer alguma coisa, parte de revisão. Exibir, tem aqui mais algumas outras coisas aqui que o pessoal utiliza, né? Principalmente aqui o slide mestre, né? Folheto mestre, né? Então você consegue trabalhar aqui essas opções. Deixa eu fechar aqui o modo para exibir isso aqui. Anotações, né? Então a gente tem várias e várias coisas aqui. A régua aqui também que é interessante, ó. Ela aparecer e não aparecer pode atrapalhar você na hora que você estiver medindo alguma coisa. Então às vezes você está fazendo isso aí de olhômetro. Então a régua pode te ajudar, mas tem outras maneiras que ficariam mais fáceis que eu quero mostrar para vocês como isso vai funcionar. Para salvar do mesmo jeito lá do Word, arquivo, né, salvar como, e aqui você pode escolher o local que você quer salvar. Então geralmente eu vou lá em procurar e escolho a minha pasta. Então eu vou lá, procuro a minha pasta para poder salvar esse arquivo. Então eu venho, coloco o nome que eu quero. Tá aqui como apresentação tipo, né? Apresentação do PowerPoint. Se eu clico ali na setinha que tem lá do lado direito, eu posso salvar em outro formato, inclusive PDF ou mesmo PowerPoint 93, 2003 em outro formato, né? PNG, JPG e entre outros, ou mesmo até com vídeos. Depois eu vou mostrar e explicar isso mais detalhadamente. Então, vamos aqui, só clicar em salvar. Pronto, agora o meu slide foi salvo. Então, se eu tiver que fazer alguma modificação, precisar fazer alguma outra coisa posteriormente aqui, mexer, né, e fechar ele, eu já tenho ele salvo, né? Então, se eu fizer alguma modificação nesse momento, eu vou vir aqui e clicar aqui no disquete, né? Já está lá, salvar, ou mesmo no atalho apertando Ctrl mais B. Como esse vídeo aqui é um vídeo de introdução, eu queria que fossem mais rápidos. Depois eu vou fazer os vídeos mais curtos, pessoal. Mas
Como introdução, eu acredito que seja interessante para quem nunca nem viu o PowerPoint, não olhou, não sabe como que funciona. Então acaba sendo interessante aí para vocês poderem entender como que funciona um pouco aqui dessa ferramenta aqui que é utilizada aí por muitas pessoas. No mais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!